Ora, então, muito boa noite a todos, caros colegas do Executivo, funcionários aqui presentes, público que nos assiste em casa nesta reunião pública com a transmissão via Facebook da União de Freguesias de Cacém São Marcos. Desejar uma boa noite a todos e vamos começar a nossa ordem de trabalhos, a ordem do dia. Infelizmente não temos público presente, o que não há intervenção do público. Iremos então começar na ordem do dia com o ponto 1 de deliberações e vamos passar à primeira proposta, que é a proposta número 62/2021A, que é a apresentação pelo Vogal Tesoureiro Sr. Silvio de Almeida Paiva, referente à 16ª alteração orçamental e à 15ª alteração do Plano Plurianual de Investimentos. Caro Tesoureiro, vou-lhe passar então para fazer uma breve exposição. Boa noite. Modificação orçamental, 16ª alteração orçamental. Isto foi preciso, portanto, reforçar aqui duas rúbricas. A rúbrica de pessoal em funções e a rúbrica de pessoal em funções de termo resolutivo. 8.350 euros a primeira, 4.400 euros a segunda, o que totaliza 12.750 euros. Portanto, isto, foi reforçada foi reforçado horas extraordinárias com 2.500 euros, reforçado abono de falhas 300 euros, reforçado a Segurança Social, Regime Geral 6.400 euros, seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.450 euros, gasol 400 euros, conservação e manutenção de viaturas 500 euros, encargos de cobrança de receita 100 euros, restituições de impostos ou taxas cobradas 100 euros e equipamento de informática 1.000 euros, que totaliza os 12.750 euros. Tenho dito. Muito bem. Eu ia pôr então esta proposta à votação. Antes de fazer a votação, permitam-me só transmitir o seguinte, para ficar lavrado em ata. O nosso vogal António José Pinto não está presente nesta reunião de executivo porque está em representação da União de Freguesias do Cacém São Marcos no concerto de Natal que está a ser realizado precisamente neste momento no Centro Cultural Olga Cadaval. Daí a sua não presença nesta reunião de executivo. Sendo assim, eu iria propor a votação da proposta 62/2021A. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade dos presentes. Iremos então passar à proposta 63/2021A, apresentada pelos vogais Sra. Isabel Maria Prioste Bugalho e o Sr. Carlos Alberto Formoso Ferreira, referente à aquisição de leite para os funcionários afetos ao serviço de recolha de resíduos urbanos e dos serviços cemiteriais. Vou então passar a proposta à respectiva vogal, Isabel Bugalho, e depois, se o vogal Carlos Ferreira também quiser complementar. Ligar o micro. Muito boa noite. Esta proposta é recorrente, portanto, os nossos funcionários que trabalham no SIL, no nosso Serviço de Intervenção Local, e os que trabalham no cemitério têm tarefas
como o despejo de eletrodomésticos, móveis, colchões, os do cemitério, inumações, exumações e, por norma, garantimos a existência de leite nas instalações em quantidade suficiente para prevenir quaisquer danos à saúde dos trabalhadores. Portanto, e é nesse sentido que estamos a fazer esta aquisição de leite para ser distribuída pelos mesmos. O preço deste procedimento é de 1.300 euros e garante o fornecimento de leite de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2022. O vogal Carlos Ferreira não tem nada. Muito bem, então eu iria submeter também então, esta proposta a votação. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu iria só pedir aos vogais que aqui na informação dada pelos serviços que seja rubricado. Iríamos então passar para a proposta 64/2021A, apresentada pela vogal Sra. Maria Leonor Gomes Pena Lopes Vieira, referente à atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa de São Marcos, ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo. Boa noite. Vimos propor, através da candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo da Sociedade Recreativa de São Marcos, a atribuição de uma verba de 1.200 euros. Eu vou passar. Portanto, como frisou a vogal, isto é apoio para a candidatura do Programa de Apoio ao Associativismo. Tem a ver, este apoio tem a ver efetivamente com a reparação, ajuda para a reparação das instalações e preenchendo os requisitos necessários. Obviamente que o valor é muito superior, mas a Junta não tem condições financeiras para dar mais do que esta verba. Portanto, é o valor disponível neste momento. Iria solicitar à vogal que assinasse a proposta e o parecer também dos serviços. Ok. Vou então passar esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Isto está, não é? Esta é a primeira. Estavam ali umas coisas para assinar. Este é 64. Essa é a primeira. Portanto, vamos seguir então para a proposta 65/2021A,
apresentada pelo Sr. Presidente, referente à adjudicação de fornecimento de combustíveis rodoviários, imposto de abastecimento público, ajuste direto número 01/2022. Portanto, isto no fundo é para dar seguimento à consulta, portanto, e para o abastecimento das viaturas para o próximo ano de 2022. Isto é um procedimento normal que fazemos todos os anos e penso que não há dúvidas, toda a gente leu as propostas. Vou passar imediatamente à sua aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A proposta 66, barra 2021A, portanto, isto para dizer, só para fazer aqui uma pequena introdução, que também a quem nos assiste lá em casa, que isto é dar continuidade aos procedimentos já anteriores feitos na última reunião. Portanto, é o procedimento de ajuste direto em regime geral para a aquisição de serviços administrativos, é o ajuste direto número 2, barra 2022. Portanto, na sequência da aprovação pelo órgão executivo de um lançamento do procedimento de ajuste direto para aquisição de serviços administrativos, através de deliberação datada de 3/12/2021, foi consultada Patrícia Fátima Gaspar Lopes. Portanto, isto é para formularmos o convite e agora é a formalização do mesmo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No mesmo seguimento do procedimento e proposta anterior, é 67/2021A, procedimento para ajuste direto de regime geral para a aquisição de serviços administrativos, é o ajuste direto 3/2022, adjudicação e formalidades subsequentes. Da abertura do procedimento na sequência da aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços administrativos, através da deliberação datada de 3/12/2021, foi consultada Leonor Campos de Carvalho. Portanto, este é também, como eu disse anteriormente, é para dar seguimento ao procedimento e estas pessoas, como nós também já falámos na última Assembleia, foi aprovado um mapa de pessoal, o que nos vai permitir depois abrir o concurso para estas pessoas que, entretanto, estamos a fazer estes ajustes. Não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (68/2021A). Na sequência da aprovação do órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços gerais de assistente operacional, através da deliberação datada de 3/12/2021, foi consultado Rui Manuel Vieira da Conceição. Portanto, isto é daquele senhor que está também no SIL, portanto, na recolha de monos, é para dar seguimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Este não tem aqui, esse aí não. Sim, o 67. Vou lá, se por acaso. Ai, não chegaste. Está bem, então depois vemos. Tem as certidões, tem tudo.
Proposta de deliberação e informação 69/2021-A, procedimento de ajuste direto de regime geral para a aquisição de serviços gerais de assistente operacional. É precisamente a mesma coisa, portanto, na sequência da aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços gerais de assistente operacional, através da deliberação datada de 3/12/2021, foi consultado Ricardo Alexandre Paiva. Portanto, é o Ricardo que também tem estado a trabalhar connosco e vamos agora fazer, como em relação ao Rui, portanto, continuar com este procedimento até à abertura do concurso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 70/2021-A, procedimento de ajuste direto de regime geral para a aquisição de serviços gerais de assistente operacional. Também da abertura do procedimento na sequência da aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços gerais de assistente operacional, através da deliberação datada de 13/12/2021, foi consultado Diodato Manuel Cruz Batista. Portanto, é o senhor que foi o último a ser enquadrado para os monos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Uma vez mais, só um pequeno esclarecimento a quem nos segue lá em casa. Portanto, isto, no fundo, é a formalização já de anteriores aprovações. Fizemos o convite às pessoas e, neste momento, estamos a formalizar. Daí que, em termos explicativos, não só para o órgão executivo, mas para quem nos segue lá em casa, portanto, já anteriormente, nós fazemos a consulta, convidamos as pessoas a apresentar-nos uma proposta, como tem sido regra geral para estas situações, e depois, de facto, temos de ter todo este procedimento dentro da lei para, de facto, podermos contratar as pessoas e, nomeadamente, estas pessoas que estamos a falar são pessoas que estão numa situação, por enquanto, ainda a recibos verdes. Vamos fazer a proposta até podermos abrir o concurso, e depois de abrir o concurso automaticamente ficam a termo incerto, com um contrato de trabalho a termo incerto, em virtude dos protocolos que nós só podemos contratar em virtude dos protocolos estabelecidos que temos com a Câmara Municipal de Sintra. Portanto, este pequeno esclarecimento é, no fundo, para dar aqui um enquadramento para quem nos assiste lá em casa. Isto é um bocadinho moroso, não é? Mas, de facto, é os procedimentos normais que tem que se ter neste tipo de situações. Portanto, em relação ao Sr. Diodato Batista, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta 71/2021-A, procedimento por ajuste direto de regime geral para a aquisição de serviços de manutenção preventiva de espaços de jogo e recreio da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, ajuste direto número 7/2022, adjudicação e formalidades subsequentes, considerando que, da abertura do procedimento na sequência da aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços de manutenção preventiva de espaços de jogo e recreio da União de Freguesias do Cacém e São Marcos, através da deliberação datada de 3/12/2021, foi consultada a entidade Play Planet Limitada do projeto de decisão ao abrigo do número 1 do artigo 2,
125 do CCP, procede-se à elaboração do presente projeto de decisão nos seguintes termos. A entidade consultada apresentou a proposta em anexo, através da qual resultou o preço contratual de 12.144 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, prefazendo um total de despesa no valor de 14.937,12 cêntimos. Foi apresentada a declaração exigida no convite de procedimento. O proponente da despesa confirmou que, nos termos e condições constantes da proposta, correspondem ao solicitado no caderno de encargos. A consulta à entidade não violou os limites previstos no número 2 e 5 do artigo 113 do Código do CCP, nem se conhecem impedimentos que obstenham à celebração do contrato em causa. A despesa tem enquadramento no órgão, no Código CV 508-70000-4, Serviços de Reparação e Manutenção de Equipamentos para as Áreas de Recreação. Não há lugar face à negociação, não há lugar à calção, não há lugar à audiência prévia. O contrato será reduzido a escrito através de elaboração de um clausulado em suporte de papel nos termos do número 1 do artigo 94 do CCP. Propõe-se que, nos termos do projeto da decisão de adjudicação supra, que ora se submete ao órgão executivo, ao abrigo do número 1 do artigo 125 do CCP, o mesmo delibere adjudicar à Play Planet, ao abrigo dos artigos 16, número 1, A, número 2, E, artigo 20, número 1, e artigos 112 e 127, todos do Código dos Contratos Públicos, com as respectivas retificações e alterações entretanto introduzidas. A aquisição de serviços de manutenção preventiva de espaços de jogo e recreio da União de Freguesias de Cacém e São Marcos pelo valor de 12.800 euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor, prefazendo um total de 15.744. A aprovar, ao abrigo do número 2 do artigo 98 do CCP, a minuta do contrato a outorgar em anexo à presente proposta, sendo que, segundo o número 3 do artigo 106 do mesmo diploma, compete ao Presidente da Junta de Freguesia, Paulo José Barroso Adrego, a representação da Junta de Freguesia no contrato. Portanto, isto é, no fundo, portanto, para a manutenção dos referidos equipamentos. Alguma questão, alguma dúvida? Portanto, é dando seguimento também à consulta prévia que foi feita às entidades e esta, de facto, apresenta o preço e, de facto, preenche todos os requisitos por nós elaborados anteriormente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Esta proposta deveria ser apresentada pelo vogal António José Pinto, mas como já disse anteriormente, ele está em representação da Junta, eu, enquanto Presidente, subscrevo esta mesma proposta. Está bem? Chegamos assim à proposta 72/2021A, procedimento para ajuste direto de regime geral para a aquisição de serviços jurídicos, ajuste direto número 8/2022 e formalidades subsequentes. Considerando que a abertura do procedimento, na sequência da aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços jurídicos, através da deliberação datada de 3/12/2021, foi consultada a entidade Consul Silvestre Unipessoal Limitada. O projeto da decisão, portanto, é o mesmo de todos os outros procedimentos e o valor, a entidade consultada apresentou a proposta em anexo, através da qual resultou o preço contratual de 7.200 euros, acrescidos de IVA, prefazendo um total 8.856 euros. Portanto, isto é para o ano todo de 2022, os serviços jurídicos que, uma vez mais, portanto, o nosso consultor, o Dr. Amadeu Silvestre, portanto, é a pessoa que vai continuar a trabalhar connosco. Neste sentido, quem vota contra, se abstém, aprovado por unanimidade.
Em termos de propostas, chegamos ao fim das nossas propostas. Tenho efetivamente aqui, portanto, uma calendarização das reuniões ordinárias do órgão executivo para o ano 2022. Penso que toda a gente recebeu, portanto, para quem nos assiste lá em casa, só para fazer isto depois irá estar toda esta documentação, estará disponível no nosso site, onde poderão de facto consultar não só as atas do Executivo, como todas estas deliberações, a aprovação das deliberações, e em relação também a atestar, a partir de janeiro, a atestar a calendarização com a data e horas e os locais das nossas reuniões de Executivo, sejam elas privadas ou públicas. Portanto, em janeiro, dia 7, portanto, elas todas mantemos a metodologia de o horário ser todas às 21 horas. Não havendo nada contra, iremos manter também as sextas-feiras às 21 horas, que é uma forma também de nós permitirmos que os nossos fregueses possam, se assim o desejarem, poderem assistir às reuniões, quer via Facebook, quer presencialmente, dentro das condições que poderemos estar efetivamente sujeitos. Dizer que em janeiro, no dia 7, e depois, que é uma reunião privada, no dia 21 é pública e é na sede de educação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Bem também dizer que, de facto, esta calendarização irá estar afixada, portanto, na nossa sede, como nas delegações da União de Freguesias de Educação em São Marcos. Não havendo mais, passamos efetivamente ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que são informações. Eu começaria por perguntar aos colegas vogais do Executivo se têm alguma informação que queiram de facto partilhar e que vá para a ata e que possa partilhar com o nosso público, seja do interesse da nossa freguesia. Não? Não? Bem, então eu vou continuar. Efetivamente, como sabem, começámos hoje, portanto, o comboio solidário pela freguesia. Portanto, tem sido de facto, uma certa satisfação ver não só a pequenada, mas também a população que nos tem acompanhado pelos percursos, e também dizer e convidar a todos os colegas vogais do Executivo que amanhã, pelas 17 horas, vamos iniciar, portanto, o circuito pela freguesia. Amanhã, portanto, sábado, dia 18, e domingo, dia 19, pelas 17 horas até às 21 horas, vamos circular. Por questões de precaução, obviamente que não vai estar completamente aberto a todo o público, porque também o tempo também não permite, mas também pelas situações das restrições da DGS, nós vamos eventualmente permitir que algumas pessoas possam, em pontos, em diversos locais que a gente vá parando, possa de facto dar uma pequena volta também connosco. Obviamente que nós vamos acompanhar, alguns vogais vão no comboio, que é assim quem entender, e outros vão nos carros de apoio para de facto agilizarmos em termos de trânsito e em termos de segurança. Isto era uma situação que eu queria partilhar com vocês. Também vos dizer que... É amanhã. Amanhã. Não, é amanhã, 18 e 19. E na próxima segunda-feira iremos retomar as escolas, segunda, terça. Está no site, aliás, está tudo. Também vos dizer que estava programada uma reunião com o SEMAS, com o senhor diretor do SEMAS, o Dr. Carlos Vieira. Essa reunião foi adiada para dia 11, por motivos de agenda do próprio diretor. Portanto, dia 11, onde eu tenho, de facto, uma série de situações para levar aqui da freguesia para relatar, foi alterada para dia 11. Dizer-vos também que há necessidade de fazermos uma reunião de executivo na próxima semana, dia 22, quarta-feira. Penso que já foram contactados pelos serviços nesse sentido. Uma reunião privada de executivo no dia 22, na sede. Em relação a mais informações, portanto,
Tivemos a Assembleia na passada terça-feira, portanto, estamos de facto, portanto, aquilo que foi emanado dessa mesma Assembleia está a ser tratado, e assim de repente não me ocorre. Tenho aqui mais algumas situações também, mas isto é informações em termos de representação da minha parte. Portanto, eu amanhã fui convocado, eu e a vogal do desporto, para o segundo, para estarmos presentes na entrega de prémios, sábado e domingo, no Atlético Clube do Cacém, do segundo torneio de handball do Atlético Clube do Cacém. Portanto, vamos... Também fui convidado para estar presente na entrega de brinquedos à Associação Surdos Mudos do Concelho de Sintra, portanto vou lá estar por volta das 15 horas. Hoje mesmo recebi uma chamada também para estar presente num almoço, mas não vai ser possível ir ao almoço, mas vou lá passar na Arpiac um almoço de homenagem e despedida ao presidente Herculano Silva. No domingo às 8h30 da manhã irei estar presente aqui nos armazéns aqui por trás ali da Pneuvita, onde vai a associação Airsoft, que é aquele desporto com pistolas, onde de facto contactaram e querem fazer uma ação solidária. Portanto, essa ação solidária, entre eles, os participantes vão apurar uma verba, essa verba na ordem dos 700 euros, para converter em alimentos para os mais carenciados da nossa freguesia. Portanto, eu irei estar presente. Já recebi uma chamada do presidente dessa mesma associação, o Sr. Vítor Conceição, que de facto já vão adquirir os produtos, e que esses produtos o Intermarché duplicou, portanto, em oferta também. Portanto, supostamente vamos ter cerca de 1000 litros de leite, pacotes de farinha, arroz, massa e salsichas, o que dá efetivamente muito jeito para o nosso micromercado, e que de facto depois vai ser distribuído pelas famílias mais carenciadas. Vai haver depois fotografias e mensagens alusivas a toda essa situação. Também para vos dizer que hoje mesmo recebi de parte do Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Gualva Cacém o convite para estar presente integrado nas comemorações do 90º aniversário, para estar presente também no domingo às 10h30 da manhã, para a entrega dos prémios de diplomas, assim aqui é, diplomas dos associados que fazem 25 e 50 anos. Portanto, esta era uma informação que também acho que é relevante, e também para dar informação a quem nos assiste lá de casa, portanto, tudo aquilo que nós aqui, enquanto representantes da Junta de Freguesia, fazemos e colaboramos com as instituições e somos requisitados pelas instituições. Posto isto, não sei se alguém quer ter alguma informação adicional. Não? Então dava por concluído o ponto 2 das informações e fazer aqui um compasso de espera enquanto a nossa secretária tem aqui ainda algumas coisas para escrever, e depois passaríamos então ao ponto 3, aprovação da ata número 4 de 2021. Ok? Então vou passar então a palavra então à nossa secretária Cristina Cândido para ler a ata número 4/2021. Boa noite. A ata número 4 de 2021-A. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2021, pelas 21 horas, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de Freguesia da União de Freguesias do Cacém e São Marcos, na sua sede na Rua Nova de Zamujal, número 9, Cacém, contando com a presença dos seguintes membros: Presidente Sr. Paulo José Barroso Adrego, a vogal secretária Cristina Maria da Cruz Cândido, o vogal tesoureiro Sr. Silvio de Almeida Paiva e os vogais Sra. Maria Leonor Gomes Pena Lopes Vieira, Sr. António José Pinto Silva, Sra. Isabel Maria Prioste Bugalho e Sr. Carlos Alberto Formoso Ferreira.
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e apresentou a ordem do dia, passando esta a constar do seguinte: ponto 1, deliberações. Ponto 2, informações. Ponto 3, aprovação da ata número 3 de 2021-A. Ponto 1, deliberações. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 31 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa aos compromissos plurianuais, artigo 6 da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro, regulamentada pelo artigo 12 do Decreto-Lei número 127 de 2012, de 21 de junho. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 32 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, referente à adjudicação dos serviços de aluguer de um comboio turístico, considerando a aprovação pelo órgão executivo do lançamento de procedimento de ajuste direto número 14 de 2021 para a aquisição dos referidos serviços, através de deliberação datada 19 de 11 de 2021, foi consultada a entidade My Dynamic, Sociedade Unipessoal Limitada. Assim, e considerando a proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos serviços pelo valor de 8.312,50 cêntimos, 12,50 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 33 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Vogal, Sr. Carlos Alberto Formoso Ferreira, referente à adjudicação do fornecimento e instalação de equipamentos de fitness no Jardim da Alameda de São Marcos, considerando a aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto número 15 de 2021 para a aquisição dos referidos serviços, através de deliberação datada de 19 de 11 de 2021, foi consultada a entidade SOINCA, Sociedade Industrial de Corcujões, S.A. Assim, e considerando a proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos serviços pelo valor de 5.544 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 34 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, referente à adjudicação de aquisição de uma viatura ligeira de passageiros, considerando a aprovação pelo órgão executivo do lançamento do procedimento de ajuste direto número 16 de 2021 para a aquisição de uma viatura através da deliberação datada de 19 de 11 de 2021, foi consultada a entidade Matriz Auto Comércio de Automóveis S.A. Assim, e considerando a proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação desta aquisição pelo valor de 10.974,80 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovado por unanimidade a proposta 35 de 2021-A, apresentada pelo vogal tesoureiro Sr. Silvio de Almeida Paiva, relativamente à opção de plano e orçamento para o ano 2022, devendo o mesmo ser submetido à Assembleia de Freguesia para aprovação. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 36 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa ao mapa de pessoal para o ano de 2022, devendo o mesmo ser submetido à Assembleia de Freguesia para aprovação. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 37 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, referente à assunção de compromissos plurianuais para os anos económicos de 2022, 2023 e 2024, para a aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados, por um prazo de 24 meses, devendo o respectivo mapa ser submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia para aprovação. Foi aprovado por unanimidade a proposta 38 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à renovação da licença de utilização da plataforma OnField para a gestão de ocorrências no espaço público e para a recolha de resíduos urbanos, os MONOS, por um período de 12 meses, com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022. Os referidos serviços serão adjudicados à empresa Query Consultoria Informática Limitada, pelo valor total de 4.760 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovado por unanimidade a proposta 39 de 2021-A, apresentada pela vogal Sra. Maria Leonor
Gomes Pena Lopes Vieira, no sentido de ser atribuído um apoio financeiro ao Atlético Clube do Cacém, no valor de 600 euros, considerando a sua candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo e à proposta número 51 de 2021, subscrita pelo coordenador técnico, Sr. Paulo Velez. No âmbito das atividades esportivas, culturais e sociais, têm-se desenvolvido diversas iniciativas e projetos da União de Freguesias nos termos da alínea T e V do artigo 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. É competência da Junta promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação social, cultura e desporto, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia, tornando-se assim necessário adquirir os respectivos serviços. Desta forma, foram aprovados por unanimidade as seguintes propostas, apresentadas pela vogal Sra. Maria Leonor Gomes Pena Lopes Vieira. A proposta número 40 de 2021-A, referente à abertura de procedimento por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de apoio à escola de futebol. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços a Flávio Miguel Pinto Martins, por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, no valor mensal de 350 euros. A proposta 41 de 2021-A, referente à abertura de procedimento por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de apoio à escola de judo. Desta forma, e no seguimento da proposta, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços a Fernanda Luísa Novaes Tostões, por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor mensal de 150 euros. A proposta 42 2021-A, referente à abertura de procedimentos por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de aula de capoeira. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços à Associação Agbara de Capoeira por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor mensal de 350 euros. A proposta número 43 de 2021-A, referente à abertura de procedimentos por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de aulas de ginástica sénior. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços a Suzete Maria Ribeiro Perrar, por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor mensal de 320 euros. A proposta número 44 de 2021-A, referente à abertura de procedimentos por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de aula de hidroginástica sénior. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Gualva Cacém, por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor de 4.040 euros. A proposta número 45 de 2021-A, referente à abertura de procedimento por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de aulas de dança hip-hop. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços a João Rodrigo Amado Soares Santos por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor mensal de 250 euros. A proposta número 46 de 2021-A, referente à abertura de procedimento por ajuste direto simplificado à aquisição de serviços de aulas Yoga Sénior. Desta forma, e no seguimento da proposta apresentada, foi aprovado proceder à adjudicação dos referidos serviços à Associação Centro de Yoga Sintra, por um período de 6 meses, com início em janeiro de 2022, pelo valor mensal de 260 euros. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 47 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto de regime geral para o fornecimento de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos, ajuste direto número 1 de 2022,
por um período de 12 meses, com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022. No âmbito deste procedimento e após realização de consulta de mercado, foi aprovado consultar a empresa B2 Mobility GmbH, tendo sido estabelecido para a aquisição dos serviços a preço base de 2.800 euros. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 48/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral, para a aquisição de serviços de assistente técnico para o apoio aos serviços gerais da União de Freguesias, ajuste direto número 2/2022, considerando a saída de um funcionário com a categoria de assistente técnico afeta aos serviços do Centro Carlos Paredes e verificada a impossibilidade de satisfação da necessidade constatada por meio de recursos próprios, na medida em que o mapa de pessoal da Junta de Freguesia não dispõe de trabalhadores suficientes para a execução destas tarefas e tendo em conta a natureza da atividade em questão. A contratação externa dos serviços supra é menos onerosa face aos recursos de qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público. Torna-se necessário proceder à aquisição dos referidos serviços. Assim, e dando continuidade ao serviço já prestado pela Sra. Patrícia Fátima Gaspar Lopes, será a mesma convidada a apresentar a proposta por um período de 6 meses. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 49/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral para a aquisição de serviços de assistente técnico para o apoio dos serviços gerais da União de Freguesias, ajuste direto número 3/2022, considerando a saída de um funcionário com a categoria de assistente técnico afeta aos serviços de atendimento presencial nos diversos espaços da União de Freguesias, bem como a prestação de apoio à Assembleia de Freguesia e verificada a impossibilidade de satisfação da necessidade constatada por meios de recursos próprios, na medida em que o mapa de pessoal da Junta de Freguesia não dispõe de trabalhadores suficientes para a execução destas tarefas e, tendo em conta a atividade em questão, a contratação externa dos serviços supra é menos onerosa face ao recurso de qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público. Torna-se necessário proceder à aquisição dos referidos serviços. Assim, e dando continuidade ao serviço já prestado pela Sra. Leonor de Carvalho Campos, será a mesma convidada a apresentar proposta por um período de 6 meses. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 50/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimentos por ajuste direto, regime geral para a aquisição de serviços de assistente operacional, para apoio nos serviços gerais da União de Freguesias do Cacém e São Marcos, ajuste direto número 4/2022. Considerando os protocolos e contratos interadministrativos de colaboração entre o município de Sintra e a União de Freguesias, existe a necessidade de assegurar os serviços do Departamento de Intervenção Local da União de Freguesias, para que garantam as diversas funções dos respectivos serviços e verificada a impossibilidade de satisfação da necessidade constatada por meios de recursos próprios, na medida em que o mapa de pessoal da Junta de Freguesia não dispõe de trabalhadores suficientes para a execução destas tarefas e, tendo em conta a natureza da atividade em questão, a contratação externa dos serviços supra é menos onerosa face ao recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público. Torna-se necessário proceder à aquisição dos referidos serviços. Assim, e dando continuidade ao serviço já prestado pelo Sr. Rui Manuel Vieira Conceição, será o mesmo convidado a apresentar a proposta por um período de 6 meses. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 51/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral para a aquisição de serviços de assistente operacional para o apoio nos serviços gerais da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, ajuste direto número 05/2022, considerando os protocolos e contratos. Não, porque depois tem que... Pelo Sr. Ricardo, é igual, é a mesma coisa. Não estás a repetir. Vou ter. Sr. Ricardo.
É só mais esta e a outra. São mais duas. Já. Existe a necessidade de assegurar os serviços do Departamento de Intervenção Local da União de Freguesias para que garantam as diversas funções dos respectivos serviços e verificada a impossibilidade de satisfação da necessidade constatada por meio de recursos próprios. Onde é que eu estou? Perdi. Na medida em que o mapa de pessoal da Junta de Freguesia não dispõe de trabalhadores suficientes para a execução destas tarefas. E tendo em conta a natureza da atividade em questão, a contratação externa dos serviços supra é menos onerosa face ao recurso de qualquer modalidade em relação jurídica de emprego público. Torna-se necessário proceder à aquisição dos referidos serviços. Assim, e dando continuidade ao serviço já prestado pelo Sr. Ricardo Alexandre Paiva, será o mesmo convidado a apresentar proposta por um período de 6 meses. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 52 de 2021, apresentada pelo Sr. Presidente, relativamente à abertura de procedimentos de ajuste direto para a aquisição de serviços de assistente operacional para o apoio dos serviços da União de Freguesias Cacém São Marcos, ajuste direto número 6 de 2022. Portanto, aqui é baseado no mesmo que foi dito anteriormente e, nesse sentido, e dando continuidade ao serviço já prestado pelo Sr. Diodato Manuel Cruz Repsina Batista, será o mesmo convidado a apresentar proposta por um período de 6 meses. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 53 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Vogal, Sr. António José Pinto Silva, referente à abertura de procedimento por ajuste direto para a aquisição de serviços de manutenção preventiva de espaços de jogo e recreio da União de Freguesias do Cacém São Marcos, ajuste direto número 7 de 2022. Esta aquisição de serviços tem como objetivo assegurar a necessidade de garantir a conservação e manutenção dos parques infantis existentes na União de Freguesia de Cacém São Marcos, sendo que esta é uma competência delegada pela Câmara Municipal de Sintra, através do contrato interadministrativo, em concordância com o disposto nas alíneas I e J do número 1 do artigo 16, nas alíneas L e M do 33º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, sendo que é ainda competência direta das juntas de freguesia gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos esportivos no âmbito local, ao abrigo da alínea BB do número 1 do artigo 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Desta forma, e verificada a impossibilidade de satisfação desta necessidade por meio de recursos próprios da Junta de Freguesia, após respectiva consulta prévia, será convidada a apresentar a proposta à empresa Play Planet, Mobiliário Urbano, Construção e Paisagismo Limitada. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 54 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto, regime geral para a aquisição de serviços jurídicos, ajuste direto número 8 de 2022, verificada a necessidade de assegurar o apoio e assessoria jurídica do Executivo na elaboração de pareceres ou informações sobre as matérias que se encontram no âmbito da atuação e competências da Junta de Freguesia, no acompanhamento da instauração, organização e instrução de procedimentos contraordenacionais do património de ações judiciais nos procedimentos concursais, apoio fiscal, entre outros, e na impossibilidade de satisfação desta necessidade por meio de recursos próprios desta Junta de Freguesia. Dando continuidade aos serviços já prestados, será convidada a apresentar proposta à empresa Consul Silvestre Unipessoal Limitada. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 55 de 2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimentos por consulta prévia para a aquisição de serviços de limpeza das instalações da União de Freguesias de Cacém São Marcos. Consulta prévia número 1 de 2022, por um período de 12 meses, com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022, sendo convidadas a apresentar propostas às empresas a Carochinha, Serviço de Limpezas Limitada, Euroclean, Serviço de Limpeza Limitada e Jani King Limitada.
Foi aprovada por unanimidade a proposta número 56/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimentos por consulta prévia para a aquisição de serviços de consultoria autárquica. Consulta prévia número 2/2022, por um período de 12 meses com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022, tendo sido convidados a apresentar propostas às empresas Localgest Limitada, a tal Apoio Técnico a Autarquias Locais Unipessoal Limitada e Exapremio Limitada. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 57/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento para consulta prévia para a aquisição de serviços de conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino público da União das Freguesias de Cacém e São Marcos. Consulta prévia número 3/2022, por um período de 12 meses, com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022, tendo sido convidadas a apresentar propostas às empresas Miguel Bernardino Limitada, Miosotis Green Limitada e Jardins do Ocidente. Foi aprovada por unanimidade a proposta número 58/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, no sentido de ser atribuído um apoio social a uma família carenciada da freguesia para fazer face a despesas com o pagamento de medicação no valor de 45 €, considerando o Regulamento de Apoios Sociais e a proposta social do parecer técnico número 42/2021, subscrita pela Técnica Superior do Serviço Social, Dra. Maria João Cabete. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 59/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, no sentido de ser atribuído um apoio social a uma família carenciada da freguesia para fazer face a despesas com o pagamento de aluguer de quarto no valor de 100 €, considerando o Regulamento de Apoios Sociais e a proposta social de parecer técnico número 43/2021, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Dra. Maria João Cabete. Foi aprovado por unanimidade a proposta 60/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, relativa à abertura de procedimento por ajuste direto simplificado para a aquisição de serviços de assistência informática por um período de 12 meses, com início a 1 de janeiro de 2022 e término a 31 de dezembro de 2022. No âmbito deste procedimento e em seguimento do trabalho desenvolvido, foi aprovado consultar a empresa Wire Assist Informática Unipessoal Limitada. Foi aprovado por unanimidade a proposta número 60/2021-A, apresentada pelo Sr. Presidente, referente à aquisição de vales de Natal, num valor de 1.600 €, a fim de serem os mesmos ofertados a 40 famílias/pessoas em situação de maior vulnerabilidade, identificadas e sinalizadas pelas técnicas de serviço social da Junta de Freguesia, garantindo assim uma melhor e confortável época natalícia. Ponto 2. Informações. O Sr. Presidente informou que se encontra concluída a requalificação do Parque Infantil Dom Fernando II no Cacém. Informou também a conclusão da intervenção que se encontrava a cargo da Câmara Municipal de Sintra, relativa ao novo Parque Intergeracional em Val Eureka, e que, segundo informação do Sr. Vereador Dr. Domingos Quintas, o referido espaço será ainda alvo de melhorias na sua zona envolvente, tal como a plantação de árvores e criação de percursos pedonais. No que se refere à ligação das iluminações de Natal da freguesia, o Sr. Presidente informou que foi recepcionado um e-mail da Câmara Municipal de Sintra a dar conhecimento dos constrangimentos existentes na sua ligação, esperando-se que os mesmos sejam regularizados com a brevidade possível. A vogal Sra. Isabel Bugalho informou que no passado dia 25 esteve presente no 12º Congresso Nacional de Estratégias Locais para a Promoção do Bem-Estar Animal, promovido pela Câmara Municipal de Sintra. Informou ainda que no dia 14 de dezembro irá reunir com a Sra. Coordenadora do Canil Municipal de Sintra. O vogal Sr. Carlos Ferreira informou que continuam a ser reportados diariamente as anomalias de danos verificados na sinalética vertical da freguesia, com o objetivo de a mesma ser reparada ou substituída. Ponto 3. Aprovação da ata 03/2021-A. Colocada a aprovação da ata 03/2021-A referente à reunião ordinária
e pública do órgão executivo, realizada a 19 de novembro, a mesma foi aprovada por unanimidade. Por fim, foi ainda deliberado aprovar a presente ata em minuta no que se refere a propostas e a deliberações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas 23h07. Muito obrigado. Aprovação. Portanto, foi extensa, Exaustivo. mas extremamente importante, e para quem nos assiste lá em casa, para de facto acompanhar, portanto, esta ordem de trabalhos, que de facto hoje, a reunião de hoje, teve seguimento na anterior reunião de executivo. Posto isto, iria passar à aprovação da presente ata. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada por unanimidade. E assim chegamos ao final dos nossos trabalhos, não querendo aproveitar este momento também, e em virtude de que será este ano a última reunião pública e também transmitida pelo nosso Facebook. Portanto, a quem nos assiste lá em casa e a todos os nossos fregueses, desejar em meu nome e em nome do Executivo da União de Freguesias um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, fazer o alerta que de facto temos que ter todas as precauções que importa ter neste momento, porque a situação é uma situação que ainda vai demorar algum tempo a passar, e com isto desejar-vos a todos vós e famílias, familiares, amigos, aos funcionários da União de Freguesias que também nos têm acompanhado ao longo destes 2 últimos anos também com um esforço excepcional, e que nunca é demais ressalvar que de facto esta União de Freguesias tem a felicidade de ter uns excelentes funcionários a colaborar e a trabalhar, tenho que dizer trabalhar, a colaborar e a trabalhar com este Executivo, de forma a que nós possamos estar com a população sempre. Neste sentido, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz, e muito boa noite a todos, e dou por encerrada então esta reunião. Muito obrigado a quem nos segue, e aqui os presentes, os funcionários que tornaram possível também esta transmissão. Uma vez mais, boa noite a todos e muito obrigado.